Lição 5: Fascismo e agressividade grupal. A partir da abordagem de Freud, dedicada ao estudo da psicologia de massas, é possível compreender o fascismo como uma atmosfera permeada pela forte agressividade grupal. As inclinações fascistas se realizam plenamente quando temos um conjunto de pessoas agressivas e ressentidas reunidas em um grupo. Esse grupo deve ter um líder obcecado por algum tipo de mensagem ideológica ou religiosa relacionada com ideais de pureza e de combate ao mal. É óbvio que esse mal é imaginário e somente existe do ponto de vista dos integrantes desse tipo de grupo. O fascista odeia a solidão, pois esse tipo de catarse emocional que ele aspira somente se realiza plenamente em grupo. É muito mais prazeroso odiar e propagar a violência em grupo do que de maneira solitária, pois os covardes se tornam fortes quando estão de mãos dadas. O líder grupal deve transmitir de maneira insistente e altamente repetitiva mensagens de profunda hostilidade àqueles que são considerados os inimigos e que compõem uma estereotipia negativa, por serem vistos como estranhos, impuros, inferiores, sujos, promíscuos, etc. Sobre as características pessoais do líder fascista, é importante ressaltar o que disse o filósofo Adorno. O líder fascista é uma mistura de grande homem com a imagem de um modesto barbeiro de subúrbio. É por isso que líderes fascistas frequentemente se apresentam como salvadores da pátria, mas ao mesmo tempo são canastrões, panfletários e mentirosos. Se fazem de vítima e cultivam uma sinceridade astuciosa e calculada para incendiar multidões. Essa imagem ambivalente de alguém que é forte para salvar a pátria, mas ao mesmo tempo é vítima de conspiradores, é ideal para produzir a identificação psicológica por parte das massas. A imagem emocionalmente projetiva do estranho é canalizada por todo o grupo sobre aqueles que são considerados os inimigos da moral ou da pátria, ou que simbolizam tudo aquilo que o membro da coletividade fascista não aceita em si próprio. Por isso é importante enfatizar esse aspecto emocionalmente projetivo e frequentemente psicótico. Não importa qual é o perfil da vítima, se é negro, gay, pobre, morador de rua, etc. Um grupo fascista é um conjunto de pessoas agressivas e ressentidas que hostilizam a diferença como maneira de contornar um problema fundamental: seu profundo ódio a si mesmo e à vida. A ira destrutiva dirigida contra as vítimas do preconceito se alimenta de desavenças internas profundas que exigiriam elaboração, ou seja, compreensão. Porém, é exatamente a possibilidade de compreender a si mesmo que é obstinadamente recusada, pois isso implicaria entregar-se a um processo doloroso de autorreflexão. O fascismo somente é possível, portanto, em virtude do profundo empobrecimento psicológico do sujeito. A gratificação emocional proporcionada pela idealização do líder fascista, em sua qualidade de satisfazer fortes impulsos narcisistas socialmente gerados, porém jamais satisfeitos, é corroborada e intensificada pela possibilidade adicional de satisfação de um prazer de natureza sadomasoquista que consiste em respeitar as elites poderosas e ao mesmo tempo hostilizar as minorias que são vistas como fracas e desamparadas. O fascista se identifica com as elites e hostiliza todos aqueles que não correspondem aos padrões hegemônicos de sucesso na sociedade burguesa, porque ele próprio não consegue se enquadrar nesses padrões. Na análise da psicologia de massas, Freud explica as tendências emocionalmente regressivas do grupo pelo fato de que a atmosfera coletiva leva ao enfraquecimento dos mecanismos de defesa do indivíduo contra sua própria agressividade. Em outras palavras, em grupo, as pessoas não se sentem culpadas por seus atos e pensamentos, pois eles são autorizados pelo líder e compartilhados pelos irmãos de grupo.
Uma pessoa em grupo contaminada pela atmosfera agressiva é capaz de realizar ações que seriam completamente impossíveis caso ela estivesse sozinha. A coesão e fraternidade de um grupo fascista não é autêntica. Ela não é verdadeira do ponto de vista emocional. As pessoas somente se sentem irmanadas e mutuamente identificadas porque existe um polo externo ao grupo sobre qual são canalizadas as pulsões agressivas. Os fascistas se reúnem em função do ódio e não de laços afetivos de amizade e irmandade autêntica. Pois é graças à existência do estrangeiro, que personifica a estranheza e a diferença, que uma comunidade pode manter-se unida e mutuamente identificada. Diz Freud o seguinte: é sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de agressividade. A oposição entre aqueles que estão dentro do grupo e aqueles que estão fora do grupo são um veículo emocional que conduz à canalização de pulsões agressivas e de maciça hostilização contra as minorias étnicas, raciais ou sexuais. Resumindo aspectos que já abordamos nas lições anteriores, podemos definir o fascismo como formação grupal potencialmente produtora de delírios coletivos de estigmatização da diferença, baseados em oposições grupais construídas mediante a depreciação sistemática daquele que é visto como estranho ou estrangeiro, o diferente. A oposição rígida e maniqueísta entre grupos não somente permite ao agente do preconceito e da hostilidade fascista ganhos narcisistas originados da compensação imaginária de suas frustrações reais, que o fazem sentir-se superior, melhor e mais puro do que os excluídos, como também representa um obstáculo dificilmente transponível contra questionamentos de natureza crítica às suas ideias e valores preconcebidos. Qualquer tipo de crítica ou autoconsciência é ressentida como perda narcisista e incita a fúria. Ou seja, o pertencimento a uma coletividade fascista proporciona uma gratificação emocional de natureza narcísica que consiste em reforçar de maneira ilusória um certo engrandecimento do eu. Frente àqueles que ele considera impuros ou inferiores, o sujeito pode perceber a si mesmo a partir de uma autoimagem mais elevada, que na verdade serve apenas para compensar psicologicamente sua condição de impotência real. É por isso que os fascistas são inimigos viscerais da cultura, e principalmente das artes. Os próprios artistas, ou seja, a gente dedicada à música, à dança, ao teatro, à literatura, fazem parte do espectro de estranheza que o fascista persegue. Isso não é por acaso. A síndrome fascista se caracteriza pela hostilidade aberta a reflexões intelectuais e comportamentos introspectivos, mas essa é uma postura reativa. A coletividade fascista é uma paródia da humanidade. É uma caricatura triste de tudo aquilo que os homens poderiam ser se tivessem a coragem de enfrentar sua própria miséria existencial.